Bom, boa tarde a todos. Vamos de novo aqui mais um pouquinho, né, nos nossos conteúdos. Os nossos conteúdos maravilhosos, muito salientudos e nada de introspectivos. Maravilhosos. E vamos que vamos. Olha só. Falamos, pessoal, sobre o que é empregado. Eu já comentei com você sobre pessoalidade, onerosidade, não eventualidade, subordinação. Sempre jurídica, não é econômica e nem financeira. Tá bom? Falei para tomar cuidado com as ONGs e as igrejas, né? Porque mesmo estando lá dentro, pode ser que seja vínculo empregatício. Sobre a anotação da CTPS, falamos ontem à noite, inclusive, né, que tem ali 5 dias para fazer a anotação da CTPS. E a comunicação do CPF equivale à apresentação da CTPS para fins dos meios digitais. Tá bom? Falamos sobre o trabalho do menor, falamos sobre os 2% do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para o Menor Aprendiz. Falamos do estagiário que, de certa forma, tem que estar na área de atuação com o contrato escrito. O recesso de 30 dias dele não é férias, então não tem um terço constitucional. Automaticamente, se o estágio for irregular, ele vai conseguir vínculo empregatício e aí ele vai pedir esse terço constitucional. Tá bom? Falamos sobre as condições da mulher. Uma coisa interessante é que a mulher, quando ela está gestante, ela é afastada do ambiente salubre, mas ela mantém o recebimento do adicional de 10, 20 e 40% sobre a estabilidade dela, que é da concepção até 5 meses após o parto, inclusive no aviso prévio indenizado também, tá bom? Temos outros casos aqui da mulher, falamos do doméstico, também comentamos aqui sobre banco de horas, trabalho parcial, o diretor que tem o seu contrato de trabalho suspenso, pois né, o empregado não pode ser diretor, o empregador que assume o risco do negócio, falamos sobre o grupo econômico, falamos sobre a responsabilidade do sócio retirante, que é de 2 anos após a verbação, não é após a saída. Em caso de fraude, a responsabilidade é solidária, não é subsidiária. E esse pedacinho aqui também falamos bastante sobre ele, né, gente? Esse pedacinho aqui todo, falamos sobre várias logos no uniforme, vai manter um único contrato de trabalho, um trabalhador hipersuficiente, que ele tem diploma de curso superior mais 2 tetos do regime geral da Previdência Social. Falamos do trabalhador intermitente, que é aquele que ele não faz jornada 6 por 1, ele trabalha o dia que ele for convidado para trabalhar e ele pode, inclusive, se recusar a trabalhar. Ele é convidado, mas ele tem um dia útil ali, né, devendo concordar em um dia útil, tá? E é comunicado com 3 dias de antecedência. Ele recebe também multa de 50% pelo período em que ele iria trabalhar, caso ele seja chamado e o serviço não esteja disponível para ele realizar. Tá bom? Falamos sobre o carinha que tem 2 tetos da Previdência, mas não tem diploma de curso superior. É o cara que pode estabelecer uma convenção de arbitragem. A convenção de arbitragem, ela existe, né? E a convenção de arbitragem vai fazer com que ele, enfim, possa levar o seu conflito trabalhista para uma câmara arbitral. Falei sobre o termo de quitação anual, que deve ter aval do sindicato, senão ele é inválido. E aí nós não chegamos a falar sobre as alterações do contrato de trabalho. Nós não chegamos a comentar sobre esse pedacinho aqui, tá bom? Mas aí ele já vai cair aqui na interrupção do contrato de trabalho daqui a pouquinho. Eu tenho bastante coisa para falar. E acredito eu, jornada de trabalho, nós já falamos, né, sobre jornada de trabalho. E acredito eu que iria estar perto aqui, né, do caso que eu queria ver. Não, que não está perto porra nenhuma, que era insalubridade e periculosidade. Mas vamos lá. Vamos que vamos, carinha. Vamos que vamos. Muitos pedaços já vimos, mas não todos, né? Então, onde estou, jornada, interrupção do contrato de trabalho, aí alteração, né? A alteração do contrato de trabalho pode, desde que mais benéfica. Se perder a função, perde a gratificação, incluindo o coordenador de curso jurídico, por exemplo, o coordenador do curso de arquitetura, de contabilidade, de engenharia. Tá, olha só. A alteração do contrato de trabalho pode, desde que mais benéfica. Se perder a função, perde a gratificação. Não é possível rebaixamento dentro da empresa. O que é isso, pessoal? Você entra como advogado, eles são colocados depois, você depois é colocado como secretário. É, qualificação técnica diferente, porque nada impede de você deixar de ser gerente e se tornar uma pessoa que não exerce mais a gerência, certo? Mas se você for contratado para ser advogado, você não vai poder depois ser retirado da função e colocado para trabalhar, é, e ser colocado para trabalhar como secretária ou secretário do escritório de advocacia. Sobre transferência, é bem legal, pessoal. Transferência é considerada transferência quando você tem mudança de domicílio. Já disse, se você trabalha do lado da empresa numa grande capital e aí você é transferido para a filial na mesma capital, na mesma região metropolitana, e você gasta meia hora agora para ir de ônibus, meia hora para ir, meia hora para voltar, ou 1 hora para ir, 1 hora para voltar, nota que você foi transferido, mas não é considerado como transferência para fins, né,
Trabalhista, porque para fins trabalhistas, para ser considerado transferência, tem que ser com mudança de domicílio. Você realmente tem que mudar, né, a sua residência. Isso é bem interessante, tá bom? Olha só, então, a transferência pensa com a concordância do empregado, isso aqui é muito importante, só que tem várias exceções, mas olha só, pensa, é com a concordância do empregado. Então, é bilateral, ou seja, o empregado tem que concordar, e tem que haver mudança de domicílio, diferente da mera remoção, né? Remoção lá no direito administrativo, pessoal, você pede para acompanhar o seu cônjuge, por exemplo, que é concursado. Salvo cargo de confiança ou previsão no contrato. Presta atenção, ó, esse pedacinho que não está em branco, ó, esse pedaço que está em roxo, que está grifado aí, está mais forte o roxo agora, que não está nessa parte branca aqui, ó. Presta atenção. São as condições para a transferência do empregado. Imagine que você seja contratado justamente com previsão no contrato para fazer auditorias que existem por aí. Então você já sabe que você vai ser transferido sempre. Então existe a possibilidade de você exercer um cargo de confiança, que você sabe que a transferência é algo natural, né? Ou a previsão no contrato que a transferência é algo natural. Só que olha só que coisa interessante, tanto o cargo de confiança quanto a previsão no contrato da transferência, pessoal, tem que ser comprovado, sempre comprovando o motivo. Sempre comprovando o motivo. Isso aqui é muito interessante, tá? Não basta que exista previsão no contrato para a transferência, tem que comprovar o motivo. E, eventualmente, né, você também pode ser transferido se fechar a filial na qual você trabalha. Quando você é transferido provisoriamente, pessoal, tem um adicional de 25%. Então, você está aqui morando no interior do estado de São Paulo e você é transferido para Santos, na praia, para poder dar um treinamento para uma empresa. Esse treinamento vai durar 3 meses. Essa transferência provisória, você tem um acréscimo de 25%. Olha só, adicional de 25%. Inclusive, pessoal, lembrando, né, que se a doméstica for trabalhar lá no estrangeiro, numas férias, por exemplo, do empregador, ela também recebe adicional de 25%. Lembrando que o adicional noturno do advogado também é de 25%, o adicional noturno do rural, seja pecuária ou agricultura, também é de 25%. Vocês estão comigo, gente? Transferência provisória de adicional, né? 25%. A transferência definitiva não tem adicional. Se você é transferido para trabalhar no Acre ou, enfim, no norte do Brasil, e você vai ser transferido definitivamente com a sua família e tudo mais, seja qual for a situação, não tem adicional. Não tem adicional de 25%. Isso aqui é para transferência provisória. Tá bom? Transferência provisória, doméstico, adicional noturno do pecuarista e do agropecuarista, né? Do moço que trabalha na agricultura, né? E do advogado, adicional noturno 25%. A definitiva não tem, o que pode ter é ajuda de custo. Só que a ajuda de custo, pessoal, você tem que lembrar que a ajuda de custo, ela não integraliza a base de cálculo, né? Se eu ajudar você a mudar, se eu ajudar você a mudar para um outro estado, eu estou ajudando porque eu quero. Então, a ajuda de custo, ela não tem integralização da base de cálculo, diferentemente desses 25%. Esses 25% existe alteração da base de cálculo, né? Você aumenta o 13º, férias, aviso prévio, fundo de garantia por tempo de serviço, tá? Não obrigatória a transferência de casal. Isso aqui também é muito importante, pessoal, porque quando está no setor privado, se a sua esposa for transferida para outra empresa, como eu já disse de exemplo aqui, o meu amigo Elionai, ela foi transferida para trabalhar na Itália, né, na Legacy, acho que é Legacy, que é uma empresa de imóveis, e ela foi transferida. Ele pediu demissão aqui, né, porque ele trabalhava na mesma empresa, só que ele não foi transferido junto. Ela foi transferida, ele pediu demissão, foram os dois morar na Itália. Eles moram até hoje lá, está com uns 12, 13 anos morando lá, né? Temporário é uma empresa credenciada. O trabalhador temporário, olha só, pessoal, estou saindo aqui então do caso da alteração do contrato de trabalho. Estou aqui na empresa de contrato prazo de trabalho temporário, né? É, o trabalho temporário, pessoal, eu já disse, é uma empresa credenciada, ela existe condições especiais. Por exemplo, a tua empresa, ela tem lá muitas mulheres que estão grávidas agora, muitas pessoas tiraram férias, né? E estamos na época do Natal, está aumentando a produção de panetone. Você liga para essa empresa credenciada, ela vai ter lá vários cozinheiros, né? Vários, é, várias pessoas que entendem de cozinha para fazer o pãozinho e tudo mais, tá bom? Então, essa é a empresa de trabalho temporário. Eles vão entrar para exercer qualquer atividade com pessoalidade e subordinação. O que é subordinação? Eles vão entrar e vão ser subordinados, subordinados juridicamente a você. Você vai dar ordem para eles. Não há vínculo empregatício entre o tomador, que é você, que é dono da padaria, né, e os empregados temporários. Não tem. Mas há responsabilidade do tomador em regra subsidiária. Se a empresa credenciada ela não pagar a pessoa que está prestando serviço na sua empresa agora, você que vai pagar subsidiariamente. Só que se houver a falência, né, da empresa credenciada, você vai pagar solidariamente as dívidas trabalhistas. Agora, o terceirizado, por sua vez, já é uma empresa qualquer que você quis contratar, sem motivo, qualquer atividade, sem pessoalidade, sem subordinação, sem prazo, tá bom? Sem motivo,
Aqui, eu simplesmente tenho a pessoa que vai trabalhar na limpeza da empresa, ou a pessoa que vai trabalhar como segurança da empresa. Certo, pessoal? Espero que vocês estejam todos aí prestando atençãozinha. Tá, gente? Ó, você tem uma coisa que dá certo, pessoal. É esse negocinho de trabalhista aqui, de você rever esse wordzinho, né? E o pedacinho que você não entender, circular e me perguntar. De verdade, teria que ter como você ler todos eles sozinho, tá? E aí o pedacinho, né, circula e me pergunta. Não para, só circula e me pergunta. Não para ler. Você circula, dá print e manda. E continua lendo. Circula e vai mandando. Né? Se tiver umas 5 dúvidas em cada wordzinho desse, você já passou na prova da OAB, pode ter certeza. Interrupção, pessoal. Interrupção do contrato de trabalho. Já comentamos, né? Ó, tem um final de semana, férias, né? Feriado. Os primeiros 15 dias que você é, está machucado, né? Para receber auxílio doença acidentária ou auxílio doença comum, é interrupção do contrato de trabalho, porque quem paga é o empregador que paga. Inclusive, esses dias algum aluno meu perguntou, né? De vocês, algum de vocês perguntou, se os primeiros 15 dias é interrupção do contrato de trabalho. Nota que está aqui no wordzinho trabalhista, né? Também mostra que o aluno não está valendo esse wordzinho, né? Mas, enfim, tá aqui, os primeiros 15 dias, é interrupção do contrato de trabalho. Lockout é interrupção, por quê? Porque o lockout, pessoal, é aquela greve do trabalhador, aquela greve do empregador. O empregador não pode fazer greve, né? O empregador não pode fazer greve, o empregador não pode fazer greve. Quem pode fazer greve são os empregados. O lockout é proibido, tá? Então, se os dias que ficaram paralisados a empresa, por culpa do empregador, você recebe, né? Você recebe como se você estivesse trabalhando, a interrupção do contrato de trabalho. Interdição da empresa e prazos, né? Interdição da empresa também é caso para você continuar recebendo, né? Agora os prazos, olha só, falei em caso de morte, 2 dias consecutivos, não são dias úteis, casamento, 3 dias consecutivos, professor, né, professor funcionário, 9 dias no caso de casamento ou no caso de morte, para doação de sangue, você tem direito de descansar ali, acho que 1 dia por ano, para fazer seleção no quartel, também acho que 1 dia por ano, vestibular, pessoal, vestibular, não é prova da faculdade, exame de vestibular, não é prova da faculdade. Estar em juízo, estar em juízo, pessoal, para você testemunha. Ser testemunha no período da manhã não significa que você não tem que trabalhar no período da tarde, tá? Então, pode ser que o empregador desconte a parte da tarde. Por quê? Porque você não estava presente na empresa, tá? Então, um vestibular não é prova da faculdade. Estar em juízo não é o dia inteiro, às vezes é só o período que você está em juízo. Quando você também representa, né, por parte da diretoria do sindicato, alguém, né, a representação sindical também é caso de interrupção do contrato de trabalho. Consulta médica do filho, né, é, você pode acompanhar o seu filho uma vez a cada 6 meses, alguma coisa assim, né? Consulta médica do filho é uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano. Acho que é uma vez por ano, né? O filho teu só fica doente uma vez por ano, né? E até 6 anos de idade, né? Ah, não, consulta médica do filho uma vez, se o filho até 6 anos de idade. E ultrassonografia, o homem, 2 visitas e a mulher, 6 visitas. Tá bom? Bom, gente, aqui eu não estou dando muita atenção porque o que pergunta essa parte que está grifada, essa parte que está aqui em itálico, tá? Essa parte agora aqui que está grifada de azul, que é você faltar 3 dias por ano para exames de prevenção ao câncer, tá bom? Isso aqui é tudo caso de interrupção do contrato de trabalho. Agora, os casos de suspensão são bem legais, pessoal. Por quê? Olha só, suspensão, você não trabalha, não recebe, não conta como tempo de serviço. Por exemplo, a greve. Não é o lockout. O lockout é a greve do empregador. O empregador não pode fazer greve, então se ele fizer, se ele fechar as portas da empresa, ele vai ter que pagar as verbas trabalhistas como se vocês estivessem trabalhando, né? Agora, no caso, por exemplo, da suspensão do contrato de trabalho, a greve, você não trabalha, não recebe, não conta como tempo de serviço, tá? Exemplo de suspensão do contrato de trabalho, a aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez é um exemplo de suspensão do contrato de trabalho. Mantém os benefícios de plano de saúde, tá? Você vai continuar com o benefício do plano de saúde. Essa é a aposentadoria por invalidez, né? Aposentadoria por incapacidade permanente, né? Suspensão pode durar por no máximo 30 dias. Suspensão pode durar por no máximo 30 dias, tá? Ou seja, se você cometer uma falta grave dentro da minha empresa, eu posso optar por te suspender. Eu posso suspendê-lo por até 30 dias. Porque se eu suspender você por 40 dias, quando você voltar, você pode pedir rescisão indireta do contrato de trabalho. Por quê? Porque você não pode sofrer uma punição de 40 dias, somente 30 dias. Suspensão, não recebe, não conta como tempo de serviço, tá? E não trabalha. A suspensão pode durar no máximo 30 dias, certo? Presta atenção no que eu falei. Depois, amanhã você consegue entender um pouquinho melhor isso aqui, com um exemplo mais concreto. Mas é bem simples isso aqui. Se você cometeu falta grave, está mexendo em site pornográfico na empresa, e o empregador, ao invés de te demitir, ele te suspende, ele pode, pode. E ele opta por suspender você.
ele opta por suspender você por 40 dias. Quando você volta, ao invés de você ser demitido por justa causa, você pode pedir demissão, que é a rescisão indireta. Você que vai receber o aviso prévio e a multa de 40% do FGTS. O caso de auxílio doença acidentário e serviço militar obrigatório, né, pessoal? Auxílio doença acidentário, né, ele é contado como suspensão do contrato de trabalho, mas você continua recebendo o FGTS, olha só. O auxílio doença acidentário não é auxílio doença comum, não, tá? É o auxílio doença acidentário e o serviço militar obrigatório. Nessas duas situações, conta tempo de serviço e há depósito do FGTS, mesmo com o contrato suspenso. Agora, só no auxílio doença comum não tem depósito do FGTS. Né? No auxílio doença comum não tem depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Jornada de trabalho, pessoal, acredito que nós já falamos sobre jornada de trabalho aqui, né? 8 horas diárias, 44 semanais, tolerância de 5 minutos, hora em tiro não tem mais, cuidado com a babá, eu lembro que eu falei isso para vocês. Falei sobre o turno de revezamento, turno ininterrupto de revezamento, McDonald's, Habib's, eles trabalham menos horas por dia por conta da condição social, mas é possível que aumente isso por meio de negociação coletiva, mesmo em 8 horas, continua sendo, continua sendo turno de revezamento. Só que quem trabalha de noite recebe adicional turno, obviamente. Tá? Bom, 2 turnos simplesmente também caracteriza o turno de revezamento. Atividade particular dentro da empresa não conta como jornada de trabalho, pessoal, quando você estuda porque você quer, faz uma oração, espera a chuva passar, espera o tiroteio passar, isso é uma escolha da pessoa, né? Não vai computar como tempo de serviço. Tá bem? Aqui só reiterando, serviço militar obrigatório e auxílio acidentário, conta como tempo de serviço e mantém também o depósito do fundo de garantia por tempo de serviço. Falamos sobre banco de horas, né? Sindicato 12 meses, entre empregado e empregador por 6 meses é contrato escrito, 1 mês é acordo tácito. Falei sobre compensação de jornada, prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada, né? Falamos sobre isso aqui, variação de 5 minutos de entrada na saída também. 12 por 36, lembro de ter falado, ter comentado isso com vocês. Explicamos aqui sobre a história do integralmente noturno, que não cabe no 12 por 36, tá? É, acredito que falamos sobre teletrabalho também, né? Que é a pessoa que trabalha em casa, o home office, também tem direito à hora extra? Sim, se não for por produção ou tarefa, tem também direito à hora extra, tá? Existe hora extra em home office? Sim, salvo se for por produção ou tarefa, que é quando você é contratado para poder fazer, por exemplo, 10 almofadas, 10 poltronas, 10 cadeiras. Aí você faz o tempo que você quiser fazer, não tem hora extra, tá? Agora, do contrário, é possível controle de jornada sim. Sobre a hora noturna, pessoal, é 22 minutos, 52 minutos e 30 segundos, né? Das 22 às 5 são 7 horas, né, contadas no relógio, mas são 8 horas na ficção, tá bom? Então, 7 horas equivalem a 8, assim como 70 horas equivalem a 80 horas, tá bom? Rural, no caso do rural, olha só, hora noturna, né, no rural, pessoal, das 21 às 5, das 20 às 4, já falamos, o advogado das 20 às 5, ele 25% ele recebe adicional, assim como a pecuária e a agricultura, 25%. Eu acredito que nós falamos sobre esses casinhos aqui. Agora, realmente, eu não me recordo se falamos sobre a prontidão e o sobreaviso, mas vamos lá, esse pedacinho aqui, intra-jornada não pode ser feito. Vamos lá, eu realmente não me recordo se eu comentei, né, porque, enfim, como eu dei esse assunto também de aula na faculdade, às vezes eu falei lá e não falei aqui, né? Mas, vamos lá, olha só. Sobre prontidão, o que que é? É quando você está na empresa trabalhando, pessoal. Você está na empresa trabalhando e... Desculpa, você não está na empresa trabalhando. Você está na sua casa, espera. Não é também isso. Você está na empresa esperando para trabalhar, você não está trabalhando. Acontece que se é um piloto de helicóptero, um piloto de avião, que é empregado também na empresa, está com dor de barriga e não consegue entrar no voo agora, você vai no lugar dele. Só que não necessariamente você tem que ir. Se você estiver na empresa aguardando ordens para entrar, está de prontidão, tá? Você recebe 2/3 da sua jornada normal de trabalho, tá bom? Agora, sobre aviso que você está em casa esperando para ser chamado para trabalhar. Prontidão, você recebe 2/3, são 12 horas, pessoal, 2/3, 12 horas que você fica na empresa ali acordado, jogando videogame, esperando a sua vez de trabalhar. No caso de sobreaviso, você fica 24 horas esperando. Eu acho que eu comentei com vocês, que meu primo trabalha de sobreaviso de domingo na faculdade, na Santa Casa. Então ele fica de sobreaviso, então ele está na casa dele esperando, então ele não bebe. Ele tá, o ano passado, acho que ele ficou o ano inteiro, né, sem beber, no domingo, e não foi chamado nenhuma vez, nenhum domingo. Ele poderia ter bebido todos os domingos, mas e se ele fosse chamado? Demissão por justa causa, né? Então, de sobreaviso, nenhum dia ele estava trabalhando, mas ele ficou esperando para trabalhar, recebe 1/3 da jornada.
Quando eles estão trabalhando, pessoal, é hora extra, tá? Então, quando ele vai trabalhar, aí é considerado como hora extra. Agora está chovendo lá em Ouro Oeste. A chuva chegou lá. O simples fato, pessoal, de você responder no WhatsApp não considera como sobreaviso, tá? O fato da pessoa ser puxa-saco não é sobreaviso, tá bom? Intervalo interjornada é entre um dia e outro, pessoal, 11 horas de descanso entre um dia e outro, tá? Então, isso aqui é aquela história bem simples, né? Se você sai no sábado, vamos pensar quem trabalha no clube, tá? Quem trabalha no clube, ele não descansa de domingo, porque o domingo o descanso semanal remunerado é preferencialmente os domingos, né? Então, o cara trabalha no clube, ele trabalha no clube até às 10 horas da noite no domingo. E aí, na segunda-feira, ele não vai trabalhar, ele volta na terça. Então, olha só, o pessoal foi embora do clube às 8 horas, ele ficou decantando a piscina até às 10 horas da noite, até às 22 horas. Que hora que ele tem que voltar na terça-feira de manhã? Aí você tem que somar o quê? As 11 horas do interjornada, mais as 24 horas, tá? Do DSR, que dá o total de 35 horas. Se ele saiu, então, às 22 horas no domingo, ele tem que voltar na terça-feira de manhã, às 9 horas da manhã. Não é para voltar às 8 horas da manhã. Tá bom? Então, olha, mínimo de 11 horas gerando reflexo, tá? Olha só, mínimo de 11 horas. O que é gerando reflexo? Horas extras, né, pessoal? Se ele for voltar a trabalhar às 8 horas da manhã, quando ele sai às 10 horas da noite, ele vai receber uma hora extra, inclusive gerando reflexo, ou seja, aumentando o 13º e fundo de garantia por tempo de serviço e aumentando as férias também. Tá bom? Eu coloquei salvo a história do Rafa. A história do Rafa é que tem alguns casos que não são 11 horas de descanso entre um dia e outro. Alguns casos tem 16 horas, 17 horas, eu não lembro mais de cabeça, 10, 12, 17, 14, né? Aí eu não lembro as funções certinhas, cabineiro, telefonista, jornalista, são pessoas que têm um intervalo interjornada diferente de 11 horas, tá bom? Somar com o DSR, já falei isso daqui. Horas em itinerário não tem mais, que é o trajeto casa, trabalho, trabalho, casa. O DSR preferencialmente aos domingos, então não é necessariamente domingo, é preferencialmente aos domingos, tá bom? Se não pagar adicional de 100%. Se não compensado, paga em dobro. Se não compensado, na próxima semana, né, paga em dobro. Ou seja, o ideal é que você não trabalha 7 dias para descansar um. Você trabalha 6 dias para descansar um. Então não pode trabalhar 7 para descansar um, senão paga em dobro. Tá? Se não compensado na próxima semana, paga em dobro. É isso aqui. Tá bom? E temos o intervalo intra-jornada. Não pode ser feito no início ou no fim, né? O intervalo intra-jornada não pode ser feito no início ou no fim, é no meio, tá? O intra é dentro, tá? Então, é possível também redução por meio de negociação coletiva com autorização do Ministério do Trabalho e Emprego, desde que com refeitório, sem horas extras, né? Ou negociado com o sindicato da categoria. Na verdade, não tem mais necessidade de ter o refeitório, não, pessoal. Tá? Basta a negociação coletiva para que você reduza o intervalo intra-jornada. Lembrando que o hipersuficiente, esse cara em si, ele já tem 2 testes da Previdência e também tem curso superior, ele pode fazer um acordo sozinho para redução do intervalo intra-jornada. Perder parte do horário de almoço, olha só, é a supressão do intervalo intra-jornada, né? Ó, paga-se o que faltava, mais 50%, sem reflexos, por ser de caráter indenizatório, né? Sem gerar o quê? Reflexos. Não aumenta o 13º, não aumenta férias, não aumenta fundo de garantia por tempo de serviço. Tá bom? Gente, vocês estão aqui comigo? A proposta é você lembrar que são muitas coisas que eu estou falando, mas olha só, tudo que a gente olha aqui, vamos pensar nesse primeiro pedacinho, esse pedacinho aqui especificamente, ó. Aqui, ó, esse pedacinho que eu grifei aqui agora. Não é um pedacinho difícil, você concorda? Se você falar em voz alta, você vai lembrar aí na sua casa, né? Olha só, estamos no início da página 4 aqui, ó, né? São 6 páginas só que você tem. Olha só, qualquer pedaço aqui, gente, ó. Ó, auxílio doença acidentário, serviço comunitário obrigatório, conta como tempo de serviço, né? Olha só, pô, errar uma questão dessa, não dá para errar um negócio desse aqui, né? Também não dá, não pode errar isso aqui. Você pode escolher aqui um pedaço aqui no meio, olha só, responsabilidade solidária, no caso o quê? No caso, né, da empresa de trabalho temporário, né? Se houver a falência da prestadora, a temporária vai responder de forma solidária, no caso de falência, tá bom? Olha só, alteração, né, do contrato de trabalho, previsão do contrato, mais comprovando o motivo, sempre comprovando o motivo. Olha só, uma coisa também que é só você bater o olho e você rever rapidinho isso aqui, esses pedacinhos, ó. Esse pedaço aqui do meio é grande também, né? Mas tem várias coisinhas aqui que são fáceis, são várias logos uniforme, só vai ser um único contrato de trabalho, tá? O sangue, você que tem que limpar. Não, não é. Tá? Quando você trabalha com sangue, algum produto químico muito grave, a própria empresa que faz a higienização, tá bem? Nota, pessoal, que tudo isso aqui é questão de revisão, cara. Aí, o que acontece? Nós
tivemos uma cultura ruim, né? Nós não temos uma cultura boa para estudo. Então a gente tem o hábito de achar que é igual estudar para a faculdade, para sub da faculdade ou para o exame da faculdade, né? Que não é uma coisa legal de deixar para a última hora. Isso não faz sentido nenhum. E quem colocou isso na nossa cabeça, não sei, foi o capeta. Porque uma vida sem disciplina de estudo é uma vida muito difícil de ser vivida, né? Só que por que que a gente não estuda com constância sempre, pelo menos umas 2 horas por dia, na época da faculdade que seja, né? Depois de se formar, 1 hora pelo menos, que seja 20 minutos por dia. Se você pensar nos seus últimos 10 anos, 20 minutos por dia estudando coisas relevantes, ao invés de gastar tempo, né, com besteira na internet, quanto que a gente não evoluiria, né? Mas o capeta não deixa, o Satanás, ele nos impede, né, de ter uma vida tranquila, uma vida em paz, né? Mas fazer o quê? É uma coisa do capeta mesmo. Tá, tanto é que, se você para pensar, você tem, tenho certeza que você já, não sei todos vocês, né, mas você tem certeza que muita gente aqui assistiu o seriado nesses dias todos, esses 40 dias. Assistiu 10, 20 episódios. Ah, Rafael, é para relaxar. Tá bom, mas o tempo, você faz o seguinte, você pega um episódio para relaxar, por exemplo, você está assistindo House of Cards. Tem lá, 50 minutos um episódio, 40 minutos. Cada 10, você lê, você lê metade de uma página dessa, né? Cada 10 minutos você lê uma página, né? Ou metade de uma página. Ou seja, você assistiu 10 episódios, dá 40 páginas disso aqui. Ou pelo menos 20 páginas, se você lê metade cada 10 minutos. 20 páginas já dá umas 3 matérias essa daqui. Não é não? Bom, vamos que vamos, né? Ó, gente, sobre o parcelamento, somente para motoristas e afins, né, e doméstica, sobre o intervalo intrajornada. Temos alguns outros intervalos aqui, pessoal. O digitador, né? Digitador, cada 90 minutos ele descansa 10. Câmaras frias, cada 1 hora e 40 descansa 20. Minas de subsolo, cada 3 horas descansa 15 minutos. E a mãe para amamentar, né? 2 intervalos de 30 minutos. Este caso específico pode ser livremente pactuado com o empregador. Né? Este caso específico pode ser livremente pactuado com o empregador. Tá? A mãe ali, né, ela pode chegar 1 hora mais tarde, sair 1 hora mais cedo do serviço, ou aumentar o horário de almoço dela. Ela pode fazer o que ela quiser. Tá bom? São situações peculiares por contarem como tempo de serviço. Bom, gente, aí nós temos as férias para tratar. As férias é um assunto grande e interessante que você tem que estar com energia, porque a incidência de prova é grande, tá bom? As férias é algo grande para a gente trabalhar. A remuneração nós já trabalhamos sobre a integralização da base de cálculo, já trabalhamos, certo? Você tem que dar uma olhadinha aí, né, se você lembra, né? E perguntar alguns pedacinhos que você esquecer. E aí nós temos também a insalubridade. Então amanhã de manhã eu trato aqui com vocês as férias e a insalubridade e periculosidade, tá bom? Aí tem aqui o aviso prévio também para trabalhar, mas o aviso prévio você já ouviu bastante sobre ele também. Certo, carinhas? Beleza, meu? Beleza, Rafinha. Você falou, tá falado, tamo junto e vamos que vamos. Gente, toda revisão é importante, todo conteúdo novo é importante. Essa semana, não perde essa semana não, que nós temos aí, estamos acabando as provas, né? Vimos a 12 e a 13, não inteira, né? Falta a parte 3. A gente vai ver também a parte 3. Mas provavelmente a gente vai acabar essas provas na terça-feira já, tá? Então aí 12 e 13, tem 14 e 15 também. A gente trabalha 14 e 15 e depois fica a parte do meio, tá bom? Não deixe de prestar atenção, pessoal, não deixe de se esforçar ao longo da semana. E sobre as revisões, né? O que acontece? O ideal é que você tenha esses wordzinhos aí na sua casa, que você imprima, porque qualquer pedaço que eu estiver falando dele que eu já faço para você, você lê um outro. E aí você vai se envolvendo, vai perguntando, vai pesquisando, tá? Enquanto a gente trabalha de um estudo ativo aqui. Eu vou procurar, né, explicar bastante coisa para vocês, revisar bastante coisa para você, com vocês e mostrar coisinhas novas, né? Também para manter o interesse enquanto a gente está prestando atenção na aula. Tá bom, carinhas? Então vamos que vamos, olha só. Mais um sábado. Firmes e fortes, né? Um beijo do magro e até amanhã.